chegamos para mais um vídeo do projeto Balaia da semana, mais um episódio da série Errói, o Deus que me vê. Estamos falando da história de Agar, a escrava egípcia que deu luz ao primeiro filho do patriarca Abraão, com um viés voltado para mulheres negras. Lembrando que o projeto Balaia é esse projeto que tem o objetivo de levar a palavra de Deus para você, mulher negra, que muitas vezes nunca teve o hábito de ler a palavra de Deus por entender que ela é um livro colonial, um livro de brancos, porque esses personagens negros não são falados. Então o projeto Balaia vem com esse objetivo de falar da ideologia negra e trazer personagens bíblicos, mostrando para você que Deus se importa sim com a questão racial. E o objetivo aqui não é afastar você da igreja, e sim aproximar você do Deus que é vivo e que vai além de religiões e de práticas de igreja. Dito isso, se você gosta da iniciativa, se inscreve, compartilha, curta e comente, e vamos para o que importa realmente, que é a palavra de Deus. Eu já estou com a minha aberta aqui. Você já sabe, né? Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo... E disse o anjo, né? Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Amém? Deixa eu guardar aqui um pouco a palavra. E vamos lá, mulher negra. Hoje, vamos falar no episódio 4 sobre algo que talvez doa um pouco em você, porque é um tema que é um pouco sensível, mas que também atravessa o pecado do racismo, mas que também atravessa a sua história como mulher negra e a sua vivência, mas que é importante, porque essa série é uma série de identidade, é uma série que fala sobre Deus. E vamos falar hoje sobre perdão. E eu posso falar de perdão porque eu já fui perdoada por Deus, e eu também já precisei perdoar, e também já precisei pedir perdão. Agar, como nós estamos vendo na série, ela era uma pessoa que não tinha ainda uma relação pessoal com Deus. Ela não tinha um visto. E vimos no episódio passado que foi Deus que teve a iniciativa de procurar Agar e de falar com ela. E veja, que quando Deus encontrou Agar, ele fez uma pergunta muito interessante. E você vai concordar comigo que Deus, ele sabe de todas as coisas? Ele sabe o que você pensa, quem você é. Ele conhece o seu coração mais do que você mesma. Ele conhece as suas intenções. Então não existe nenhuma pergunta que Deus faça a alguém que ele já não saiba a resposta. Porque ele é Deus, né? Se ele precisasse e não soubesse quem era Agar, digamos que hipoteticamente ele não soubesse quem era Agar. Mas Deus sabia. Ele sabia de onde ela vinha, ele sabia quem ela era, ele sabia o que ela tinha passado. Mas mesmo assim, Deus se deu o trabalho de perguntar a Agar, Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Né? Engraçado que ele deixa bem claro na pergunta quem é Agar. Aqui, versículo 8. Agar, serva de Sarai. Então ele já falou assim, eu sei quem você é. Né? De onde vens? Uma pergunta um pouco retórica, porque ele é Deus. Ele sabia de onde Agar vinha. E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Olha, mulheres negras, aqui eu vejo aqui uma coisa muito maravilhosa de Deus. E eu me empolgo, sabe? Eu me empolgo mesmo. Veja Deus como ele é maravilhoso. Agar, ela não conhecia Deus. Ela só conhecia de ouvir falar dos milagres. Diferente de Abraão, que o viu, que falou com ele, que ouviu as promessas. De Sarai, que estava do cantinho ouvindo quando Deus prometeu que ele seria pai de multidões. Agar não. Ela não conhecia esse Deus. E Deus, como se apresentou a Agar, ele falou, olha Agar, serva de Sarai, eu sei que você é serva de Sarai. Então, você já sabe então que eu não sou alguém desconhecido para você. Que você já ouviu falar o que eu posso fazer, qual foi a promessa que eu fiz a Abraão. De quem eu sou Deus? Eu sou Deus de Abraão. Então, quando ele fez essa pergunta a Agar, foi para lembrar a Agar quem é que estava diante dela. Porque lembrando, Agar havia de um contexto cultural de vários deuses. O Deus do sol, o Deus do mar, o Deus do vento, o Deus da fertilidade. Então, quando ele chegou para Agar, ele já deixou claro, olha, eu sou Deus da Sarai, aquela que te maltratou. E eu sei que você é serva dela. De onde você vem? E quando ele pergunta isso, Deus, ele é tão maravilhoso que ele legitima
legitima, de certa forma, a história de Agar. Ele sabia do contexto dela, ele sabia o que ela tinha passado, mas ele queria ouvir da boca de Agar. De onde você veio, Agar? O que você passou? Conta pra mim. Então Agar, ela pega e responde para Deus: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E aqui eu imagino que ela foi contar para Deus, né? Olha, Sarai foi assim, foi tal, me judiou, tal, diz que teme o Senhor. Foi o primeiro contato que ela teve com Deus, né? Você já teve aquele primeiro encontro, né? Que você vai toda arrumada, passa perfume, seu melhor look para conhecer o boy, né? E chega lá, senta e o papo tá fluindo. E você começa a contar a sua vida. E foi assim Sarai com Deus. Olha, Deus, aconteceu isso. Só que Deus aqui não é o boy, né? Deus é Deus. Eu só leio essa interpretação para você entender. E ele escutou. Veja só que interessante. O contexto cultural, a religião, os deuses, o fato dela ser escrava, ser serva de Sarai, não impediu Deus de sentar-se na mesa com Agar e ouvir a sua história. E aqui, mulher, eu quero que você se anime comigo, porque isso é muito glorioso. Sabe? Apesar dos dados que eu trago para vocês, apesar da violência psicológica, sexual, do feminicídio, de tudo isso, apesar do racismo pecado que insiste em existir e as pessoas fingirem que não estão vendo, Deus ainda é o Deus que se senta diante de você para te ouvir, para ouvir o que você passou, para ouvir o que aconteceu com você. Isso não é maravilhoso? Isso não te empolga? Porque eu fico muito empolgada. E aqui mais abaixo, depois de ouvir, né? Porque numa conversa um fala e o outro escuta. É para ser assim, né? Depois de ouvir o que Agar falou, ele veio com um conselho, que é o conselho que eu vou passar para você hoje. Ele falou assim, versículo 9. Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Eu vou aqui no versículo 9. O que Deus estava falando aqui para Agar nessa conversa, citrificando para você? Olha, Agar, eu escutei tua história, eu escutei o que você passou, mas se você quer ser livre, se você quer ser abençoada, porque no versículo 10, ele faz promessas para Agar, e são promessas maravilhosas que até hoje se aplicam na minha e na tua vida. Ele fala assim, olha, mas se você quer ser abençoada, quer ser feliz, quer ser próspera, é você, Agar, que vai voltar para sua senhora e pedir perdão. Aí você pode achar assim, poxa, mas que conselho cruel que Deus deu para Agar. É injusto isso, como assim? Ela que vai voltar para Sarai, que usou o corpo dela, que desprezou ela, que judiou a ponto dela fugir de casa. Como assim Deus fala para Agar fazer isso, voltar? E aqui, entra, né, o nosso vídeo, o assunto principal que o Espírito Santo quer falar com você, mulher negra, que é o poder do perdão. Quando Deus falou para Agar e pedir perdão e se humilhar para Sarai, não era porque Deus não amava Agar, era porque ele amava tanto ela que ele queria libertá-la daquela prisão emocional. Porque quando você guarda a mágoa de alguém, rancor de alguém, a única pessoa que se fere é você. E isso os psicólogos falam, os médicos falam, os pastores falam, mas a palavra de Deus também fala. Libera esse perdão. E se for preciso, é você que vai lá e pedir perdão para a pessoa que te magoou. E aqui, eu vou te contar porque isso liberta, porque eu tenho propriedade para falar isso. Eu sofri episódios de assédios sexuais durante um ano. E assim, eu não tinha namorado assim, intimamente ninguém antes desses episódios. Então para mim foi um pouco mais sério. Além de falar que eu sou autista, né? E o contato físico para mim é algo muito íntimo. E eu passei por isso. E quando aconteceu, eu fiquei revoltada com Deus. Me afastei da casa do Senhor. E eu fiquei revoltada com o agressor, logicamente, né? Porque além de ter os episódios, tinha perseguição, tinha stalker, tinha comentários sobre o meu corpo. E eu desenvolvi depressão, um ataque de pânico, tantas coisas, né? E depois disso eu me afastei de Deus, eu fui seguir a minha vida, do meu jeito, como Agar, fui pro deserto correr. Mas aquela raiva, aquela mágoa daquela pessoa me corroeu de um ponto que eu pensava, eu vou matá-lo e depois eu vou morrer. Tipo, é matar ou morrer, porque não vai me deixar em paz, né? Não quer me deixar em paz, então... E eu comecei a querer me vingar dessa pessoa. E quem ficou doente, mulher negra? Eu. Por quê? Porque o sentimento de mágoa, ele adoece, é a pessoa. Então eu vivenciei esses episódios e eu mesmo fui cruel comigo mesma, por não liberar perdão.
Mas quando eu encontrei a palavra de Deus, quando eu tive um encontro real com Deus, a primeira coisa que ele quis me ensinar foi o poder do perdão. E eu não queria perdoar. Você fala assim, Laila, você queria perdoar? Não queria. Porque eu revivia todos os momentos, como foi que aconteceu, como a porta foi fechada, como eu estava trabalhando no momento, como eu nunca tinha dado sinais de abertura, como a pessoa foi ousada, como o depois que aconteceu, o que eu ouvi, tipo, faz vista grossa, é assim mesmo, ou você deveria aproveitar porque você é bonita e tal, e usar isso para crescer na carreira. Então, foram tantas microagressões que não foi só o ato em si, né? Foi o que aconteceu depois do vigiar e punir, né? E eu, tipo, não, meu Deus, eu não consigo perdoar porque foi pensado, foi ensaiado, foi cronometrado. Eu não estava pronta para isso, eu não tinha dado abertura para isso, então essa pessoa não merece meu perdão. E eu falava isso e Deus, perdoa, filha, perdoa, perdoa. E eu comecei a orar por essa pessoa. Sabe, mulher negra? Quando alguém te fere, e é isso que eu tô ouvindo na semana toda, nas pregações, né? A primeira coisa que você tem que fazer é orar por essa pessoa. E eu comecei a orar por essa pessoa. Não queria no começo. Eu falava, abençoa, Senhor, perdoa. Aí depois, oh Deus, eu me lembrei que ele tinha problema com álcool, perdoa, Senhor, liberta ele, guarda a família dele, cuida disso, cuida daquilo. E hoje, né, eu já liberei perdão, eu já pedi perdão também, né? E hoje eu não tenho mais mágoa dessa pessoa, não tenho mais mágoa do contexto que aconteceu. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo foi trabalhando isso dentro de mim. E foi o que Deus fez com Agar, quando ela estava no deserto. Olha, Agar, tudo bem, Sarai fez isso, aconteceu isso, mas se você quer ser livre, você quer acordar de manhã tendo alegria para viver, você quer ter as promessas realizadas na tua vida, você vai ter que perdoar. E voltando com o meu testemunho, né, no dia que eu fui oferecer perdão, porque eu fui pedir perdão, no meio do caminho foi uma guerra espiritual, meninas. Eu chorava, digo, eu não vou, Senhor, eu não quero ir. Não, Senhor, eu não vou, e eu chorava. E eu me lembro claramente o que Deus me falou no caminho. Ele falou assim, olha, filha, eu quero que você vá lá e peça perdão, porque eu tô com pressa de te abençoar. Olha que louco. Eu quero te abençoar, eu tenho pressa em cumprir as promessas que eu fiz na tua vida, mas essa mágoa tua tá no meio do caminho. E quando ele me falou isso, eu enxuguei as lágrimas, eu falei, pois então eu vou. Se eu quer me abençoar, eu também quero ser abençoada. 1 mais 1 é 2, vamos embora. E eu fui, liberei esse perdão. E eu acho que a H aqui, acho não, né? A H, quando ouviu isso, ela deve ter argumentado com Deus. Olha, Deus, não é eu que tenho que pedir perdão. Eu fui vendida, eu fui usada, eu não tive um reconhecimento. E quando chegou a hora de eu tentar me reconhecer isso, ela me afligiu tanto que eu tive que fugir de casa. E o argumento de Deus foi o mesmo que ele usou comigo, olha, H. Porque você vem aqui no versículo 10. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Então ele tinha promessas para H, mas que essas promessas estavam condicionadas à liberação de perdão de H. Porque enquanto ela estivesse presa, aquela mágoa, as bênçãos não chegariam. Ela teria que voltar, pedir perdão e se humilhar. Então, mulher negra, talvez esse vídeo chegou na tua frente para te falar que chegou a hora de você perdoar, de você liberar perdão. Porque o Senhor, Ele tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa em te vestir com roupas novas. Ele tem pressa em te usar no seu trabalho, na sua família. Ele tem pressa em usar você para curar outras mulheres. Que Ele quer te abençoar. Mas qual é a condição disso? A palavra de Deus fala algo muito louco no Novo Testamento, que é perdoa para ser perdoado. Se você não libera perdão, o próprio Deus não te perdoa. Então, se você quer receber as promessas, chegou a hora de você liberar perdão para o seu agressor. Laila, ele me abusou, libera perdão. Laila, ele me bateu, libera perdão. Laila, você não sabe o que ele fez, o que ele falou para minhas crianças, com meus filhos, ou você não sabe o que eu passei no meu trabalho, a violência que eu passei. Libera perdão. Porque o Senhor, mulher negra, Ele tem muita, mas é muita pressa em te abençoar. E você não precisa fazer isso hoje. Comece hoje orando pelaquela pessoa. Coloca no papel o nome dela, olha, isso, vai. Me ajuda. Sabe, mulher, quando eu não consigo fazer algo, eu humildemente peço ajuda para Deus, né? Eu tenho muitas coisas que eu não consigo fazer sozinha, né? Você é autista. Recentemente eu tive uma entrevista e eu não sabia o que falar.
né? Porque era uma área que eu atuo, que eu sou apaixonada. Mas já fazia tanto tempo que eu tinha enterrado o sonho de trabalhar nessa área, que eu não sabia mais como agir uma entrevista. Então eu fui para Deus, olha Deus, se é para tua honra, se é para tua glória, use meus lábios, porque primeiro que eu vou falar que sou autista. Vou chegar lá jogando na mesa a verdade sobre mim, porque eu não tenho como esconder isso. E eu sei que as pessoas falam que o mercado é acessível hoje, que tem vários benefícios para quem é autista, mas para quem é na prática, sabe que não é bem assim, né? É muito bonito no papel, mas poucas empresas realmente têm essa intenção de ter essa inclusão dentro delas. Então a gente sabe que não é bem esse cor-de-rosa, esse mundo cor-de-rosa. Quando você vai numa entrevista e fala isso, já muda o clima, né? Tipo, vamos lá, arruma postura, vamos fazer perguntas sobre o autismo dela, esquece até meu currículo. E meu currículo é muito bom, diga-se de passagem. E eu tava nervosa, digo, Senhor, é uma entrevista que eu não tava nem esperando, tá? E eu digo, Senhor, então, vamos lá, né? O Senhor me dá o da passagem, me dá o que falar, porque eu não sei. E meninas, foi muito bom, né? Eu não sei o resultado ainda, mas foi muito bom, porque eu voltei a falar e tal. E Deus me ajudou. O que eu queria falar isso pra você é que quando você não sabe o que fazer, porque a sua limitação chegou, e eu tenho muitas limitações, então, basicamente, eu tô 24 horas falando pra Deus, a Deus, socorro, SOS, porque aqui já deu pra mim. A minha barreira chegou aqui em um nível que não vai. Parou. Mas quando você chega nessa limitação, é aí que chega Deus, né? É aí que chega lá e você fala, olha Deus, eu não consigo sozinha perdoar. Então, me ensina a orar por essa pessoa. Me ensina a desejar coisas boas pra essa pessoa. Porque eu quero ser abençoada na minha vida. Eu quero alcançar os projetos que o Senhor sonhou pra mim. Eu quero ser uma pessoa curada. Eu não quero ser amargurada, depressiva, pensamentos suicidas, eu não quero ser assim. E você crê, mulher negra, que se você for sincera com Deus, de verdade, sincera de verdade, Ele não vai te ouvir? Esse Deus que manda raios em manifestações. Eu não ia falar disso, mas vamos lá. Manda raios em manifestações, que abre mar vermelho, que faz coisas novas acontecer, Ele é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Coloca isso no altar do Senhor. Ele quer trabalhar isso em você, tá bom? E eu oro para que esse episódio chegue em você na hora certa, no momento certo. Ficou um vídeo mais longo, mas eu acho que não tinha como ficar curto mesmo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E nunca se esqueça que Deus te ama muito. Um cheiro. Tchau.